Amém, igreja? Glórias a Deus. Então nós começamos essa série com uma mensagem, essa série Legado Permanente, com a mensagem ouça o seu futuro. Você pode dizer isso? Ouça o seu futuro? Como assim, né? Quem aqui já assistiu aquele filme do De Volta para o Futuro? Levanta bem alto aqui, para dar uma entender na geração aqui. Ok, a maioria. Se não assistiu aí, é uma trilogia bem legal de você assistir. Nessa trilogia, você tem um jovem aí que ele viaja no tempo, né? Ele pega um carro, ele viaja para o passado, ele vai para o futuro, ele vai até... Eu não vou falar o 3 lá para quem não viu, não vou estragar a surpresa, né? Mas a verdade é que ele vai lá para trás, ele tem a oportunidade, ou no futuro, ou no passado, de interferir nas coisas que acontecem. E é isso que quer dizer este título. Eu já vou aproveitar eu quero pedir para você já abrir a tua Bíblia em Salmo 112, quero aproveitar esse exemplo de Volta para o Futuro para você entender o que nós queremos dizer com ouça o seu futuro. Lá em Salmo 112, versículos 5 e 6 diz assim, ó: Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. O justo aqui, este generoso, né? Para sempre se lembrarão dele. Por que vão se lembrar dele? Porque algo vai resistir a ele, algo vai permanecer além dele, né? O seu legado. Então, já imaginou você pegar esse exemplo aqui, você puder viajar no tempo a qualquer ano da tua vida? Que época seria essa? Se você pudesse viajar a qualquer ano da tua vida, que ano seria esse? Que época seria essa? Para de repente dar um conselho para o teu eu jovem. Nesse filme aí do De Volta para o Futuro, o vilão lá no 2, ele viaja no tempo, ele pega um almanaque de esportes com os resultados das últimas décadas de vários esportes, e ele viaja no tempo, no passado, e entrega para o seu eu jovem o almanaque e fala: aposta nisso aqui que você vai ficar rico. E assim ele faz. Já imaginou você poder fazer isso? Você poder voltar no tempo e dar algum conselho? Que investimento você faria para você mesmo fazer lá no passado, que de repente hoje você estaria bem diferente? Só para você ter uma ideia, a Amazon, quando abriu capital na Bolsa de Valores americana, uma ação da Amazon valia $18. Se você comprasse uma ação em 1997, hoje você teria 240 ações, porque elas foram se desdobrando, né? Cada ação dessa da Amazon lá na Bolsa de Valores americana está valendo hoje $234. Então, fazendo as contas aí, se você tivesse gastado $18 para comprar uma ação, hoje você teria $56 mil, arredondando. Se você tivesse comprado 10 ações ali, aí você multiplica, você vai estar $500 mil. Já pensou poder voltar no tempo e dizer um conselho para você mesmo? Olha, invista numa coisa que realmente vai ser a melhor coisa a ser investida. Já pensou? Se você pudesse ouvir o seu eu do futuro, ele diria: invista no que dura para sempre. Invista no que dura para sempre. Vamos ver o que Jesus diz lá, nos ensina em Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante. Se você quiser acompanhar aí, quiser abrir também na tua Bíblia, Jesus está contando uma parábola, e ele diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico, então você imagina aí, foi acusado de estar desperdiçando os seus bens, os bens deste homem rico. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Presta contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu. O administrador disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Tome a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos entre si do que os filhos da luz. Vamos nos imaginar aí nessa parábola, talvez nos dias de hoje, né? O que acontece aqui? Está lá administrando, um administrador, um gerente administrando, e de repente o dono
dono daquele negócio, dono daquelas propriedades, ele percebe que está havendo desperdício. E aí ele chega, chama esse gerente e fala: olha, está desperdiçando aí, você não estou confiando, faz o seguinte, faz um levantamento aí, presta contas e segue o teu rumo, que você não vai mais andar comigo aqui não. E esse gerente vai para casa preocupado: o que eu vou fazer da minha vida? Chega lá, de repente ele desabafa com a esposa: o que eu vou fazer? Puxa, mas você ainda é gerente, ela fala, então será que você não dá para fazer alguma coisa ainda enquanto é tempo? E aí ele tem um estalo, ele pega lá a listinha dos devedores, pega a lista telefônica e começa a ligar para cada um dos devedores e fala: olha, você deve 100 mil? Então faz o seguinte, se você pagar agora, eu te dou um desconto de 20%, mas você lembre quem é que te ajudou. E aí liga para outro e assim por diante, ele vai negociando acordos generosos, para que ele tenha portas abertas depois, e mesmo que ele esteja desempregado, ele vai ter uma porção de amigos que sentem que lhe devem alguma coisa. É isso que está acontecendo nessa história. E aí no final desta parábola, ainda é elogiado, mas aí entra talvez uma confusão muitas vezes para quem já ouviu essa parábola: o que será que está sendo elogiado aqui? Porque parece no primeiro momento, então quer dizer que eu tenho que me comportar que nem ele, dessa maneira desonesta e tudo mais. Mas o versículo 8 disse claramente: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu com astúcia. Ou seja, ele não está elogiando ali a integridade, não está dizendo que aquilo ali é honesto, ele não está dizendo que aquilo ali está certo, mas ele elogia a astúcia daquele homem, por ele pensar no futuro, por ele estar se preparando para o futuro. Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, o administrador desonesto está pensando lá na frente, os filhos das trevas estão aí usando os relacionamentos e pensando lá na frente, mas os filhos da luz não têm a mesma astúcia. Ele está dizendo, em outras palavras, que o mundo sabe planejar o futuro nessa vida, mas os filhos da luz precisam aprender a planejar para o futuro eterno. Para que fique claro, vamos pensar junto aqui: quem é o dono das propriedades nessa parábola aqui? Quem? Deus. Deus é o proprietário dos bens. E quem é o gerente? Quem? Nós somos os gerentes, nós somos os administradores daqueles bens que pertencem a Deus. E que bens são esses? Quais são os bens administrados? Tudo aquilo que Deus confiou a cada um de nós, seja isso o tempo, seja isso dinheiro, seja isso relacionamento, influência, talento, o que quer que Deus tenha depositado de valor na tua vida e tem algo aí, isto é o que Deus te confiou para administrar. Ele colocou sob sua responsabilidade. E aqui na parábola nós temos aquele aviso prévio, que nos faz lembrar de quão curta é a nossa vida aqui na terra, quão efêmera, quão rápido nós vamos ter que prestar contas a respeito daquilo que Deus confiou a nós um dia. Um dia vamos ter que prestar contas a respeito de tudo que Deus confiou. Será que nós teremos desperdiçado? Será que nós teremos investido isso e multiplicado? Você não leva nada dessa vida com você, é verdade. Mas enquanto você vive aqui, você tem a capacidade de enviar lá para os tesouros eternos, fazer um depósito na eternidade. Você pode, com este tempo que você tem aqui, enviar tesouros para a eternidade. Jesus, ele continua no versículo 10 e 11, dizendo assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem é que vai lhes confiar as verdadeiras riquezas, aquelas que são realmente importantes, as eternas? E deixa eu tentar ampliar aqui a tua visão, se for possível. Quando falamos em eternidade, você já deve ter ouvido essa pergunta, onde é que você vai estar daqui a 5 anos? Pensa aí. Onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Onde é que você vai estar daqui a 20 anos? Onde é que você vai estar daqui a 50 anos? Ei, tem alguns aqui que não vão estar aqui mais. Mas deixa eu continuar. Onde você vai estar daqui a 200 anos? Onde você vai estar daqui a 500 anos? Você percebe? Nós temos que planejar o futuro para a eternidade. Esta vida aqui é só um pedacinho pequeno do
de tudo que nós temos para viver. Nós temos uma eternidade para viver com Deus, e é nela que nós devemos estar investindo, porque aqui o mundo passa, todas essas coisas vão passar, mas nós vamos passar a eternidade com Deus. Será que nós estamos sendo fiéis com o que Deus confiou a nós? Será que estamos sendo fiéis no pouco ou no muito? Ou será que nós estamos desperdiçando? Fica a reflexão. O que será que Deus, de repente você pensa, não estou desperdiçando, mas a pergunta é, o que será que Deus considera desperdício? Já perguntou isso para Deus? Deus, tem alguma coisa na minha vida que o Senhor considera que é um desperdício, seja do meu tempo, seja do dinheiro que Deus te confiou? O que Deus pensa? Como será que Deus quer que eu invista aquilo que Ele me confiou? Sabe, esse versículo 11 especialmente, ele está falando, né? Assim, se vocês não forem dignos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vai lhes confiar as verdadeiras riquezas? De alguma forma, a nossa fidelidade com os recursos nessa vida, aquilo que Deus nos confiou, vai repercutir na eternidade. De alguma maneira, a forma com que você lida com as coisas que Deus te deu, com o tempo, com o dinheiro, com tudo que Ele te confiou, com talento e influência, vai repercutir por toda a eternidade. Veja a responsabilidade que está na minha e nas tuas mãos. Nós começamos essa série com essa parábola especificamente, porque ela tem dois princípios fundamentais e que mudam a nossa maneira de viver, se nós compreendermos eles. Qual o primeiro? Tudo pertence a Deus. Você pode repetir isso? Tudo pertence a Deus. Quando falamos tudo, é absolutamente tudo. O gerente, ele administra o que não é dele, o dono é Deus. E cada um de nós precisa perceber que as coisas que nós pensamos que são nossas, na realidade não são nossas. Tem um outro dono, pertencem a Deus. Ah, Daniel, mas fui eu que trabalhei, fui eu que suei, eu que tive a ideia, eu que investi, eu que paguei o preço, eu que assumi o risco. Mas quem é que te deu esta capacidade? Quem é que te deu este talento? Quem é que te deu inteligência? Quem é que, desde o dia que teu coração começou a bombear, continuou bombeando e até hoje nunca parou? Tem uns que deram umas falhadas aí, mas está aí ainda. Se você está aí, ainda tem plano de Deus para a tua vida. Quem é que te dá o ar que respira? No fim das contas, se nós analisarmos qualquer coisa, tudo vai voltar a Deus, é de Deus. O rei Davi disse em 1 Crônicas 29, 12, a riqueza e a honra vêm de ti, está falando para Deus, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus, significa que não há nada de bom, que você tenha recebido na tua vida qualquer dia, que não venha de Deus. Tudo, não temos do que nos vangloriar. Se tem alguma coisa boa que aconteceu na nossa vida, nós temos que dar graças a Deus, porque isso vem de Deus, é o que Tiago 1,17 está falando. Isso pode ser até o teu DNA, a tua saúde, tudo isso, as oportunidades, tudo vem de Deus. E o próprio Deus diz em Ageu 2,8, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Você entende que tudo pertence a Deus? Isso precisa estar claro, tudo pertence a Deus. Talvez você tenha que responder a duas perguntas quando você chegar lá no céu. A primeira delas é, o que você fez com o meu filho? O que você fez com o meu filho Jesus? O que você fez a respeito disso? Você acreditou nele? Você acreditou nas palavras dele? Você se submeteu às palavras dele? Essa é uma pergunta sobre salvação. Mas talvez a outra pergunta que eu e você vamos ter que responder é, e a respeito das minhas coisas? O que você fez com as coisas que eu te confiei? Essa é uma pergunta sobre mordomia. Mordomia vem de mordomo, aquele que é responsável em cuidar de coisas que não são suas, são de outra pessoa. Talvez Deus nos pergunte e nós tenhamos que prestar contas, como nesta parábola. Então essa é a primeira coisa que está clara nessa parábola, tudo pertence a Deus. A segunda, a coisa mais sábia a fazer com o seu dinheiro é investir na eternidade. Você pode dizer investir na eternidade? Essa é a coisa mais sábia que você pode fazer com tudo que está com você, com todos os recursos, seja o dinheiro, o tempo, investir na eternidade. Ontem nós tivemos aqui um evento das crianças, né, os kids, e aí
várias pessoas se reuniram, se dispuseram o seu tempo aqui, né? Uns fazendo um teatrinho, outros ajudando a cuidar das crianças, outros na cozinha, alguns não vistos, alguns não percebidos, alguns não saíram nas fotos que publicaram nas redes sociais, mas estas pessoas, elas estão investindo o seu tempo naquilo que há de mais valioso e duradouro, na eternidade, no reino de Deus, para salvar vidas, para levar a mensagem de Deus adiante, né? Ontem eu vim fazer a minha parte aqui, eu estava fazendo o apóstolo Paulo lá para as criancinhas, junto com outros também, fazendo seus papéis, e quando acabou, eu disse para uma assim, olha, missão cumprida, mais uma pedrinha reservada lá no meu galardão, ninguém, por favor, ninguém me pague por isso, ninguém me dê nenhum presente por isso, que eu quero garantir minha pedrinha na minha coroa lá, eu estou juntando tesouros no céu. Cada coisa que nós fazemos para Deus, cada oferta que nós fazemos de coração para Deus, estamos investindo na eternidade. Então, nessa parábola, o administrador, ele faz uma coisa que é lógica. Ele usou os recursos que estavam temporariamente e na contagem regressiva até, sob a sua responsabilidade, pensando no futuro. E Jesus está tentando ensinar uma lição aqui. O versículo 9, ele diz assim, ó, pois, por isso eu lhes digo, Jesus falando, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Veja, novamente ele está associando as riquezas deste mundo com algo na eternidade, com uma consequência na eternidade. Use isso para, pensando lá na eternidade, é o que ele está falando. Ele está dizendo, use as riquezas passageiras desse mundo em algo que dê resultados na eternidade. Como o quê? Eu dei o exemplo aqui do voluntariado. Use as riquezas para investir em missões. O pastor tem falado muito. Aqui nós temos buscado expandir nisso. A igreja tem sonhos de expansão, não por simplesmente expandir, mas para alcançar vidas. Invista numa igreja que você conhece, que está pregando a palavra pura de Deus dia após dia. Nas casas, nos hubs, aqui aos domingos, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças, evangelismo, enfim, ajuda nos necessitados, investimentos na eternidade. Em outras palavras, transforme as riquezas que passam em investimentos que jamais se perderão. Em outras palavras, aplique o que você possui agora em ações que terão valor para sempre, melhor que a da Amazon, melhor que qualquer Bitcoin, melhor que qualquer ação, em coisas que vão durar por toda a eternidade. Sabe, o dinheiro ele é temporário, mas o impacto dele pode ser eterno, vai depender do que você faz. Já viu o dinheiro sumir, né? Todo mundo já teve essa experiência, né? Poucas pessoas têm uma instrução do que fazer com o dinheiro, daí você ganha o dinheiro, o que você pensa que o dinheiro serve para quê? Para gastar, então ele vem e some, não tem repercussão de longo prazo, está ali, foi, comi, sumiu, mas ele pode ter um efeito pela eternidade. Imagine o seguinte, que eu entro numa loja, ou você entra numa loja, vamos colocar aqui no outro lado, você entra numa loja muito chique, nessa loja tem de tudo, tem chapéu, tem cachecóis, tem roupas de grife, tem joias, relógios caros, brilhantes, anéis de brilhantes, brincos de brilhantes, tem tudo que é coisa caríssima. Aí você começa a vestir aquilo e tal, você veste uma que te fica legal, já carrega algumas outras, pega aquelas bolsas caríssimas e tal, e de repente eu vou lá, me aproximo de você, e conhecendo um pouquinho você, eu falo assim, puxa, por que você está vestindo tudo isso? Você sabe que você não pode pagar isso aí, né? Aí você fala, não, eu sei, é que eu gosto de vestir isso aqui, eu tenho prazer, eu gosto de sentir, mas eu sei que quando eu sair, eu vou ter que deixar tudo isso aqui ali no balcão. E muitos de nós estamos vivendo a vida dessa maneira, usufruindo de um monte de coisas que nós vamos ter que deixar no balcão, antes de ir para a eternidade. Não estou dizendo que você não tem que ter algumas coisas, não estou dizendo isso, estou dizendo, você está pensando em investir na eternidade, como que está essa proporção? Você não está investindo nada, está investindo pouco, quanto você deseja investir na eternidade? Se você tivesse o melhor investimento para fazer, você vai investir pouco nele ou muito, se você sabe que ele é um investimento certo? Pense, por que carregar coisas que você vai ter que deixar no balcão da eternidade? Agora deixa eu provocar você, o quanto você acredita em Jesus e na eternidade, para deixar que isso afete o que você faz com o seu dinheiro agora?
Vou repetir, quanto você acredita em Jesus e na eternidade que nós falamos, aquela de que você vai, aqueles 200 anos, aqueles 500 anos, para deixar que isso afete a maneira como você cuida do dinheiro agora, neste tempo. Vamos analisar como é que nós estamos em relação à fé, sabedoria para investir, generosidade, investir na eternidade, através de 3 degraus aqui. E você pensa onde é que você está, e você está sendo convidado a subir mais um degrau. Primeiro a dar o primeiro passo nesse degrau e a subir nesse degrau. O primeiro degrau é o da oferta das primícias, o dízimo. As primícias são os primeiros frutos, né? Isso é um princípio que foi estabelecido desde o início da humanidade, diferente do que alguns podem pensar. Olha, no Novo Testamento não tem a palavra dízimo, Daniel. Mas se você olhar bem lá, tem uma hora que o pessoal dá tudo. E também tem aquela hora que Jesus pede tudo. Tem aquela hora que o outro quer dar tudo, Jesus fala, não precisa. Já tem o que eu quero, é o teu coração. É outra medida, mas esse princípio das primícias está desde os primórdios. Abraão deu o dízimo de tudo a Deus, centenas de anos antes de haver a lei de Moisés. Gênesis 14, 20. Jacó prometeu o dízimo de tudo, Gênesis 28, 22. Abel ofertou do melhor e das primícias, lá ainda no Éden, ou saindo ali do Éden, das primícias do seu rebanho, Gênesis 4, 4. E o próprio Jesus reafirma este princípio, lá em Mateus 23, 23, quando ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí alguns leem essa passagem e falam, viu, Jesus não está nem aí para o dízimo e para a oferta. Não é o que Jesus está ensinando. Na verdade, existem mais de 2.300 versículos sobre finanças na Bíblia. Deus falou muito sobre isso, porque Ele sabia que nós, seres humanos, nos apegamos a algo, queremos confiar em algo, e muitas vezes o nosso Deus, em quem nós confiamos, é o dinheiro. Então Jesus, a Bíblia ensina muito sobre isso. Jesus aqui, ele não está abolindo o dízimo, pelo contrário, ele vai dizer, vai continuar o versículo dizendo assim, vocês devem praticar estas coisas. Que coisas? Aqui ele citou anteriormente, o dízimo, tudo como eles estavam fazendo, mas sem omitir aquelas. Então ele confirma a necessidade. Então isso está na palavra de Deus, o próprio Jesus confirmando. Então a verdade é que a Bíblia ensina que devolver os primeiros 10% é reconhecer que tudo vem do Senhor, tudo é dele. Eu tenho uma consciência disso, assim, eu gosto, eu trabalho aqui em Itapema e moro em Tijucas, né? E eu frequentemente, a maioria das vezes eu almoço em casa, e é uma correria, mas eu tenho o prazer de, naquele momento, sentar ali com minhas filhas, né? Meu filho acaba ficando na maior parte das vezes, e orar ali, agradecer a Deus. Eu tenho consciência de, obrigado, Senhor. Pode ser uma oração simples, mas naquele momento eu lembro que eu não teria força para trabalhar, não teria inteligência para trabalhar, eu não teria capacidade de superar os desafios que estão diante de mim todos os dias, se não fosse Deus. E eu agradeço por aquele momento de paz. Eu lembro de tantas pessoas que não têm, eu lembro das pessoas que passaram perseguições, guerra, tiveram que comer escondido em armários, e eu posso sentar com a minha família e desfrutar daquele momento, um momento que eu agradeço a Deus, porque eu sei que não veio da minha força. Tem um versículo que fala, né, maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Não, eu confio em Deus, eu sei, Senhor, que veio de Ti, eu não seria capaz. Muito obrigado. É esse o entendimento que nós precisamos ter nesse primeiro degrau, a oferta das primícias. Mark Murdock fala o seguinte: o dízimo é a prova da sua obediência, e a oferta é a prova da sua generosidade. Algumas pessoas ficam incomodadas com esse negócio de dízimo, né? Porque também tem muita deturpação aí fora, né? Mas deixa eu te contar uma história. Uma mulher uma vez foi para um aeroporto para esperar o seu avião. Ela comprou um pacotinho de biscoito, e ela sentou do lado de um homem, colocou o biscoito ali, abriu o biscoito e pegou primeiro e comeu. E quando ela pegou um, o homem foi lá, pegou outro e comeu. E ela pensou, mas que cara de pau! Mas não falou nada. Falei, esse cara não vai ter coragem. Mas a cada um que ela pegava, o homem dava um sorrisinho e pegava outro e comia também. E foi assim até que sobrou o último biscoitinho naquele saquinho. E aí o homem pegou o último biscoitinho, quebrou no meio
deu um pedacinho para ela, e ela meio que desaforo, saiu dali, foi para dentro do avião, foi colocar as bolsas ali, daqui a pouco abriu para ver alguma coisa, e o que tinha lá? O pacote de biscoito dela, fechadinho. Sabe, quando nós nos ressentimos com o dízimo, nós somos como uma mulher dessa história. Às vezes fazemos cara feia, porque parece que Deus está tomando algo da gente, está pegando algo nosso, mas a verdade não são nossas coisas que estamos compartilhando com Deus, mas é Deus que está compartilhando conosco. Deus, Ele deu a vida para você, Deus, Ele deu o ar para você, Ele deu os prazeres da vida para você, Ele está compartilhando de coisas tão boas com você, essa é a verdade. Se nós entendemos que tudo, sem reservas, é de Deus, entendemos que nós não estamos dando nada para Deus. Quando nós trazemos aqui os dízimos, nós estamos devolvendo uma parte daquilo que já é dele, como uma ação de gratidão, como uma ação de graças, um ato que expressa algo dentro de mim, que é trazer o dízimo. Então, dizimar não é dar, é devolver no fim das contas. Esse é o primeiro degrau, oferta das primícias. Segundo degrau, mordomia viva. Mordomia, já falei, vem de mordomo, né? Mas é um estilo de vida, alguém que tem consciência. Nesse degrau, você tem consciência que Deus é dono de tudo, você está administrando tudo, e você então, não apenas está olhando para o dízimo como uma espécie de imposto, né? Para algumas pessoas é como se fosse um imposto espiritual. Agora eu paguei os 10%, e agora eu posso torrar o resto, desde que eu não seja nada imoral, né? Mas não é bem assim. Se nós estamos no segundo degrau, entendemos que somos só mordomos que cuidam das coisas que pertencem a Deus. Eu devolvo agradecido sim os 10%, mas eu pergunto, o que Deus quer que eu faça com tudo que Ele me confiou? A minha esposa é professora, daí, professores, ele tem uma época do ano que eles ganham um presente, né? Chega ali na Páscoa, é um monte de chocolate e tal, daí se juntaram ali, compraram, deram um cartão presente para ela ali, de um valor generoso. E é legal, né? Mas você sabe, há de convir comigo que um cartão presente generoso é diferente de um cheque em branco? Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode falar para alguém do teu lado, para mexer com ela, fala assim, Jesus quer o cheque em branco. Não é porque Ele precisa. Não é porque Ele precisa. Não é que Ele quer que você dê algo para Ele, na verdade Ele tem alguma coisa para te dar com isso. Você já vai ver. Como naquela parábola, né, do jovem rico, Jesus pede tudo para ele. Por que Jesus pede tudo para aquele jovem rico? Porque o coração dele estava ali no fim das contas. Jesus encontra outro rico depois, que é o Zaqueu, e ele não pede tudo, e Zaqueu começa a distribuir, mas para aquele jovem ele pede, porque o coração dele estava naquelas coisas. O que Deus quer é que você faça, você entregue tudo a Ele, confie nele, e viva como mordomo fiel. A pergunta é, você já entregou todos os seus recursos a Deus como um cheque em branco? Deus, você disse numa oração, Deus, tudo é teu. O que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor me confiou? Tem uma história antiga que conta de um homem que viu os seus negócios todos queimarem, daí ele chamou o seu filho lá e tal, e aí queimou tudo aquilo lá, ele estava assistindo aquilo, Senhor, eu não sei que propósito o Senhor tem com tudo isso aí queimando, mas no fim das contas era tudo teu, e Deus abençoa ele, tudo, ele recupera e conquista muitas coisas, mas ele encara, neste degrau, você encara tudo como sendo de Deus, você age como tudo fosse e é de fato de Deus. Esse é o segundo degrau, a mordomia viva. E o terceiro e último, investimento de legado, aquele que investe para a eternidade. O gerente da parábola entendeu, eu vou perder acesso a tudo logo, então eu preciso, enquanto está comigo, preciso usar agora o que vai me dar retorno depois. Nesse degrau nós entendemos o conceito de investir em um legado eterno, como no voluntariado, a própria oferta, quando você faz a tua oferta aí. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres que tinham bastante dinheiro e sustentavam enquanto eles estavam lá ocupados de falar da palavra de Deus, levar e curar. Tinha alguém lá respondendo, investindo na eternidade. Você imagina o galardão. Então, tem uma história de um jovem, William Borden. Ele é um jovem rico,
milionário, ele herdou a fortuna da família dele. E aí ele decidiu que ele não ia viver dessas riquezas, em função dessas riquezas, ele decidiu que ele ia responder a um chamado de missionário. Então ele sai para algumas missões, e numa dessas, ele vai sair para um treinamento no Egito, preparando-se para uma missão maior, e ali, isso com 25 anos, poucos meses depois dele chegar no Egito, ele contrai meningite, e ele acaba falecendo. Mas ele deixa um diário, e nesse diário, dentre tantas coisas, eu quero destacar 3 frases que ele deixou lá. A primeira delas é, sem reservas. Ele escreveu isso quando ele decidiu entregar tudo a Deus. Sem reservas, como o pastor disse antes. Não tem uma gaveta que eu estou separando para mim. Né? Não é, eu vou me batizar e peraí, deixa eu pegar minha carteira, vou deixar a minha carteira do lado de fora da água aqui. Ou vou deixar meu relacionamento do lado de fora. Não, não. Sem reservas. Eu vou entregar tudo a Deus. Segundo, sem voltar atrás. Quando ele decidiu decidiu seguir firmemente o seu chamado, ele teve pressões da sua família, enfim, né? Pô, o que você vai fazer aí? Você não vai tocar o negócio da família e tal. Mas ele disse, sem voltar atrás. Eu decidi e é para cá que eu vou andar. E a última foi escrita pouco antes de ele morrer no Egito. Ele disse, sem arrependimentos. Porque ele sabia muito maior do que as finanças dele, as riquezas da família dele, era o investimento que ele estava fazendo na eternidade, com aquelas missões. Ele foi enterrado ali mesmo no Egito, na cidade do Cairo, e na sua lápide está escrito, longe da fé em Cristo, não há explicação para uma vida como essa. Isso é alguém que tem a consciência de estar investindo na eternidade. Você está comigo, amém? Então eu quero dar algumas dicas práticas de como você pode começar a mudar algumas coisas na sua maneira de fazer as coisas, de pensar. Primeiro é viver de forma que faça sentido para se a eternidade for real, como esse jovem. E de fato a eternidade é real, querido. Ela não é real porque eu acredito, ela é real porque ela é real, acreditando ou não, todos nós vamos estar diante de Deus, vamos prestar contas. Então eu preciso investir lá e viver de acordo com isso. Comece, portanto, a viver generosamente, como nós lemos lá no começo nos Salmos, para que haja ali, seja lembrado para sempre, para que haja um legado, para sempre, na eternidade. Sabe, a generosidade, ela cura o apego, a avareza, a ganância, né? Tem uma frase que diz assim, ó, a oferta é a única prova que você conquistou a ganância, né? Tem aquele que passa, né, atravessa o mar com um punhado de farinha e sai seco do outro lado, né? A oferta é uma cura para essa avareza. Outro, faça um plano. Nesta igreja, nosso pastor tem ensinado, nós não fazemos nada sobre impulso, né, movido por emoções, pelo contrário, nós somos ensinados a nos prepararmos para fazermos as nossas ofertas. Quando você vê as pessoas aqui dizimando ou ofertando, essas pessoas foram instruídas, aprenderam de tanto nós falarmos, que é para você se preparar. Deus ama sim quem dá com alegria, o que a palavra de Deus diz, mas não é no impulso, é algo que eu planejei, e algo proporcional. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 16, versículo 2, assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Mais uma vez, no Novo Testamento, a igreja primitiva se organizando para as suas ofertas, separando conforme você pode. E é algo que você tem que fazer preparado, não pode chegar lá, vou dar tudo e depois ver as consequências. Não é isso que Deus está querendo. Faça um plano, pense sobre isso. Quantas vezes você chega em casa e pensa sobre esse assunto? Vou me preparar para fazer uma oferta a Deus. Não veja isso como um imposto, veja assim, eu quero expressar um gesto de gratidão a Deus. Porque imagina eu dizer para você, eu sou grato, muito obrigado, muito obrigado. Isso aí hoje em dia não significa nada. Agora eu chego para você, Felipe, e trago um presente porque eu lembrei de você, é diferente. Isso é uma ação de graças. É diferente. Então veja dessa forma, eu tenho uma oportunidade de expressar um pouquinho. Deus, eu te devo muito, Senhor. Obrigado por me deixar usar todos os 90%. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos e a saúde. Só isso já bastaria. Mas eu quero trazer aqui, ó, Senhor, alguém só para dizer assim, ó, eu amo mais o Senhor do que isso aqui. Prepare-se para isso. Se você também não disser para onde o teu dinheiro vai, ele vai para qualquer lugar. Todo mundo conhece essa experiência. Então separe.
dê primeiro, não deixe para dar por último. Deixa eu contar rapidamente aqui como é que foi a minha experiência com oferta. Eu já era um dizimista fiel. Naquela época, para você ter uma ideia, o salário mínimo estava, acho que perto dos 500, acho que era isso. Eu ganhava R$500. Então eu dava meus 50 lá, mas eu queria ofertar. Eu tinha esse desejo sincero no meu coração, mas nós estávamos assim, vivendo bem justinho. Chegava ali final do mês, às vezes tinha que virar o porquinho, tirar as moedinhas. É ou não é? Tirava as moedinhas e comprava o pão, mas nunca voltou. O dia que acabava as moedinhas era o dia de receber. A gente estava recebendo. E eu falei: Deus, eu vou ter uma experiência contigo. E não estou falando isso para você fazer isso, é a minha experiência, tá? E eu falei: Deus, eu vou ofertar logo de primeira aqui, ó, ser primeiro. Então eu dizimei, eu ofertei o mesmo valor, portanto eu entreguei a Deus 20% daquilo que já era dele. E fui viver confiante em Deus. E aí quando chegou ao final do mês, naquela época eu recebia em dinheiro, peguei o dinheiro, fui colocar na carteira e olhei assim, né? Tem R$50 na minha carteira. E aquilo foi a primeira vez que sobrou alguma coisa na minha vida de casado. E assim nós tivemos tantas experiências com Deus. Então, dê primeiro. Deus não quer sobras, Ele quer o teu coração, Ele quer que você pense nele primeiro, Ele quer que você acorde pensando nele, Ele quer que você ame Ele mais do que o dinheiro, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer um. Dê primeiro. Aumente a sua margem de investimento eterno. Como? Veja o que há de desperdício na tua vida. Às vezes você tem lá 6 streams de vídeo, está indo dinheiro lá, você nem está usando e está desperdiçando, quando você poderia investir na eternidade. Para concluir, Jesus não ensina sobre generosidade porque Ele quer algo de nós, mas porque Ele quer algo para nós. Pergunte a você mesmo: o que o Senhor está me dizendo hoje? O que o Senhor está querendo para mim? E talvez Ele queira levar eu e você para um novo tempo. A palavra de Deus diz que Deus amou tanto que Ele deu o seu Filho. Ele quer algo para mim e para você com isso. Jesus é que estava dando esse ensinamento. Voltando, né? Ouça o seu futuro. Talvez o seu eu do futuro mais sábio diria a você hoje: invista no que permanece. Invista no que muda vidas. Invista no reino de Deus. Aí eu pergunto a você: o que o seu eu, ou o seu futuro e a sua eternidade estão dizendo para você fazer agora? Conquistar as suas mãos. Quero te convidar a se colocar de pé.